Chega, diz o Senhor. Durante muito tempo eu tenho me escondido atrás do medo. Talvez você pode se identificar, eu quero trazer um raciocínio aqui para você identificar. Às vezes você está esperando o tempo do Senhor. Estou esperando o tempo. Eu não sei porque as portas não abrem. E na verdade a porta já está aberta. Mas é você que não se posiciona. Deus há muito tempo fala pra eu vir pra internet, pra eu gravar. Eu gravei alguns vídeos no Instagram e meio que desanimei. Acho que ninguém tá tendo interesse nisso, enfim. E Deus já falou comigo, fiz um vídeo anterior, Deus falando sobre a questão de Pedro, da pesca, enfim. Que agora ele está no barco. E eu acabei entendendo que era pra eu voltar, que agora o Senhor estava no barco, que era pra eu jogar as redes de novo. Então, eu quero trazer uma questão que às vezes você, por causa da sua mentalidade, você pode estar preso ainda em cativeiro de medo. Eu vou te trazer aqui o que eu entendi que estava me prendendo. Eu já empreendi na minha vida de diversas formas e já quebrei muito a minha cara. Mas antes de conhecer Cristo, né? Eu já tô na caminhada com Cristo fazem 2 anos. Faz 2 anos e meio por aí, mas tipo assim, quando eu comecei mesmo, tipo firme, porque teve que tem aquele começo, né, mas quando entrei meio nesse processo mesmo de deserto, de cura, de libertação, de transformação total. E antes de me converter, antes de ser encontrada por Jesus, eu sempre fui empreendedora, eu sempre amei empreender. E eu que já quebrei muita cara. E chegou um ponto onde tudo eu fazia quebrava, eu parei. Tipo, eu me frustrei, eu fiquei com medo. Sabe aquela criança que tenta caminhar, cai tanto, tipo, começa a ficar com medo de levantar e aí nem levanta mais? Depois que Jesus me encontrou, então, né, Deus me fez enxergar sobre muitas coisas, sobre minha forma de pensar, minha forma de agir no mundo, o que eram meus princípios e valores que estavam errados. E eu entrei naquele lugar de me massacrar muito, eu me julguei muito, eu me culpei muito. E na hora eu renunciei a tudo que, Senhor, né? Eu fui renunciando, tipo assim, eu amei e amo tanto o Senhor que, na verdade, tive aquela coisa de querer me tirar, de me sentir suja, de querer tudo, até a tatuagem. Eu comecei uma época a tirar, mas depois eu entendi que o Senhor disse que não precisava. Eu comecei o processo porque eu queria tirar tudo, sabe, de mim, me purificar. E enfim, e nessa caminhada com Cristo, entendi isso, com relação a isso. Mas mesmo assim, eu comecei a caminhar com Cristo, fez parte do processo aprender a depender de Cristo. Então eu vou trazer uma imagem para você entender. Quando a gente acabou de ser encontrada por Jesus, a gente entra naquele amor e o Espírito Santo nos constrange, começa a trabalhar em nós, né? E depois que ele começa a trabalhar em nós, a gente começa a ter essa intimidade, aquela paixão, e eu ia com muita sede em Cristo e eu tava inundada e tendo muitas experiências e tipo assim, aprendendo a escutar a voz do Senhor. E chegou uma fase da minha vida que parece que eu comecei as minhas experiências não ser tanto como tava e nem escutar tanto. E eu comecei a entrar naquele lugar, tipo assim, afastando de Deus, aquele medo de ficar longe de Deus. Eu nunca fiquei muito com medo, tipo, de ir pro inferno, de não ser salva. Na verdade, eu sempre tive medo de perder a presença ou de ficar distante. Ou entendendo que 5 graus que a gente afasta, tipo, se a gente continuar errado, a gente já se afasta muito. Então eu comecei a ficar com medo de me afastar de Jesus. Então, tipo, porque eu sei que se a gente se afastar um pouquinho, se a gente continuar, tipo assim, indo pra direção errada, a gente, 5 graus pode se tornar muito distante. E com relação a isso, eu fiquei com muito medo de errar. E por também depois ter visto as decisões erradas que eu tomei, com princípios e valores errados, distorcidos, eu comecei a falar, Deus, agora, tipo, com relação a relacionamento, Senhor, eu não escolho mais, tipo, só o Senhor escolher pra mim. Eu comecei a delegar as escolhas e falar, não, Senhor, o que o Senhor escolher, tipo, seja feita a sua vontade, né, assim na terra como no céu. Com relação a tudo, negócios, a tudo, a lugares, eu comecei renunciando e fez parte do meu processo. Acontece que eu comecei, depois disso, eu comecei a perder a confiança em mim. Não é confiar em mim por mim, mas é porque Jesus já tinha me trabalhado. Só que eu não tinha percebido isso.
eu fiquei com esse lugar de com tão medo ainda. Eu trouxe isso, eu não soube passar de fase. É isso que a gente fala de mudar de nível com Jesus, né? Eu não soube passar de fase. E o Senhor me trouxe muito uma imagem de quando um pai ensina uma criança, um filho, né, andar de bicicleta. Primeiro tá com as rodinhas e ele fica ali bem perto, então ele tem que empurrar. Depois ele tira as rodinhas, depois ele dá um impulso, depois a criança vai com o pé e ele tá ali perto, o filho aprendendo a escutar a voz dele, a entender os comandos, ele falando para onde que é para olhar, ele vai ensinando o que tem que fazer, como. Só que depois aí ele passa para bicicleta maior, depois para outra, depois tá na hora de, tipo, ele vai andar. Ele já vai andar com as palavras do pai dentro dele. Ele já aprendeu os princípios e os valores. Então, como eu não me atinei a essa questão, estava na hora de soltar dessa questão de entender. E eu fiquei meio com medo de estar distante, porque não estava tendo um relacionamento igual o que era antes, sabendo que relacionamento é diferente, porque agora Deus já está cada vez mais também, e é sempre eu vou fazendo, cravando a palavra dele no meu coração, e que Cristo está em mim, que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É sobre identidade também. E isso me virou uma chavinha. Eu falei, gente, então eu ficava sempre nesse lugar de esperando permissão. Então tudo que eu ia fazer, qualquer coisa que eu fazer, eu preciso parar de conversar, escutar Deus falar e me dar certeza que era aquilo. Entrei nesse lugar com medo do erro. E eu nem sabia disso. Deus me trouxe agora tudo que estava no meu inconsciente. Por quê? Porque eu fui muito carrasca comigo, tipo, dos erros que eu tive no passado, quando eu não conhecia Jesus. Então, tipo, eu deixei de confiar em mim, eu comecei a me julgando, tipo, que eu não sei escolher. Você não sabe escolher relacionamento, você não sabe tudo que você foi começar a trabalhar, acabou que não teve resultado, quebrou. Então, tipo assim, Senhor, aquelas eu fiquei com medo de não conseguir ficar em pé, eu nem levantei mais. E não é assim mais, como eu falei no vídeo anterior, Jesus está no barco agora. E assim, eu tive uma libertação no coração de entender, tipo assim, agora Cristo está caminhando comigo. Se ele vê que eu tô desviando para a direita ou para a esquerda, a gente tá sempre em oração, eu tô sempre com Cristo. Eu preciso de perder o medo e de voltar a confiar em mim. Eu preciso voltar a confiar em mim não de um lugar de autossuficiência como era. E na verdade isso que era muito meu medo, porque meu medo acabou ficando me segurando, porque o meu passado, eu tinha muito essa questão de ser autossuficiente, ser independente, e pensava já ia fazendo. Então, confiar em mim, nessa nova identidade, que Cristo habita em mim, que Cristo está comigo. Para onde eu for, a presença de Deus habita em mim, dentro de mim. Então, é sobre identidade. E a gente parar com esse medo de errar, porque não é sobre nós não pecarmos. É lógico que Deus não quer que a gente peque, mas a gente vai pecar, todos nós somos pecadores, mas é a nossa disposição para voltar, para mudar a rota, para confessar, para se arrepender. Não é sobre ficar com medo de errar. E essa questão minha era muito essa questão de desagradar a Deus, enfim. E o que eu fui me sentindo? Eu lembro que eu entrei num lugar de, tipo assim, eu tava me sentindo presa, porque sabe a criança quando tá na escola, ela não tem que perguntar, tia, posso ir no banheiro? Eu tava nesse lugar de, tipo, parece que cada passo que eu tinha que perguntar se eu podia dar um passo, todos os passos, posso dar? Posso andar? E eu tava me sentindo presa. Isso não quer dizer que eu não vou orar, não vou consultar Deus às vezes, mas não quer dizer que eu vou ficar parada toda hora esperando ter certeza. Isso também tem a ver com controle, medo de errar, controle, auto-julgamento, que eu vou ficar parado esperando, tipo assim, e às vezes Deus já falou várias vezes coisas que eu preciso de fazer. Deus já te falou também, você que tá aí, Deus já te falou o que é pra você fazer. Oração é orar mais ação. Então tem a parte de orar e ação. A gente não pode se esconder atrás de Cristo. A gente não pode se esconder e falar, Cristo não vai viver pra gente. Estar em Cristo não quer dizer nunca mais errar. Quer dizer, tipo, com certeza a gente vai ter decisões mais assertivas, porque a gente tem a palavra de Cristo para nos orientar. Mas nem por isso quer dizer que a gente não vai errar. E pode ver na Bíblia, todos os personagens, Davi, que era segundo o coração de Deus, errou, mas é saber mudar a rota quando tiver que mudar a rota. E outra, caminhar com Cristo, a gente vai ter que saber
andar com desapego. Primeira coisa, do orgulho. Uma das coisas que a gente não tem como caminhar com Cristo é o orgulho. Ah, mas eu entendi isso. Deus falou, era isso. Nem tudo a gente vai andar 100%. Nossa, eu escuto tudo. O Senhor me fala assim, eu ando. Como fala Abraão? Deus falou para Abraão, sai da sua terra. Ele falou para onde? Tipo, Abraão foi, chegou na terra. Às vezes a gente escuta, Deus fala, Paulo queria ir para um lugar, Deus mandou ele para outro. Então é isso, Deus vai dando orientação e vai nos orientando conforme a gente caminha. Se a gente parar, é mais fácil Ele nos orientar enquanto a gente caminha. Mesmo que a gente vai errando, a gente vai sempre ficando próxima dele, conversando com ele, e ele vai caminhando e fazendo o barco andar. E não a gente ficar parado nesse lugar estagnado, ainda pedindo sinal, coisa que a gente já sabe. Você já sabe o que é para fazer. Então, às vezes a gente fica, o tempo de Deus. Não, para. Tem o tempo de Deus e tem o que você não se posiciona e não toma atitude para fazer o que Deus já pediu. Por exemplo, o meu eu venho aqui na internet com mais constância, em vez de fazer um dia, fazer outro, enfim. Às vezes eu falo, Senhor, mas eu não sei a palavra. Mas eu sei que hora que eu sento, igual hoje. Eu falei, Senhor, eu nem sei. Eu nunca trago nada de roteiro. E às vezes o Senhor me traz algum assunto e é Ele que tá falando aqui. Eu não pensei nada, eu não tinha nenhum repertório pronto. E é isso, eu tenho certeza. Eu oro para que o nome de Jesus chegue para as pessoas que estão aí, que precisam escutar. Levanta-te. Ou é que fala, o possível é com a gente, o impossível é com Cristo. Levanta, não é o tempo de Deus, não. O tempo de Deus já está batendo. Já não há tempo para a gente enrolar mais. Nós estamos no último tempo já, gente. Tem pessoas que precisam do que Deus quer fazer através da sua vida. Levanta.